A competição interespecífica, competição entre duas espécies que compartilham o mesmo recurso. E vamos assumir que esse recurso ele é finito, né? Então a gente tem duas espécies que compartilham, consomem o mesmo recurso. E esse tipo de competição ele lida, como em várias áreas de ecologia, com a ideia de coexistência, ou seja, quais as condições para que as duas espécies que compartilham o mesmo recurso, por exemplo, nutrientes, luz, comida, refúgio, áreas de assentamento de espécies, etc., elas possam coexistir. Por quê? Porque a questão aqui, se a gente representar como baseado no sistema dinâmico que a gente viu na primeira aula, a gente pode ver que, devido aos produtos dos efeitos, inicialmente o sistema ele tende a ser instável, porque multiplicando os efeitos a gente tem o que? Uma retroalimentação positiva com ordem 2. Tá? Ou seja, ele é potencialmente instável, por isso a gente vai ver condições em que eles vão coexistir. A gente tem competição por exploração, é uma interação indireta, como no gráfico que a gente viu, ou seja, organismos utilizam um recurso limitado, sendo que um pode explorar mais ou melhor que o outro. E a competição por interferência, ou seja, interação direta, agressividade. Quando eu tenho, por exemplo, dois herbívoros que um é mais agressivo que o outro, expulsa os outros indivíduos da outra espécie da área. E também observado em plantas com liberação de substâncias químicas e outros organismos césseis que dificultam o estabelecimento de outras espécies ao redor. Existe um princípio muito interessante e necessário para a gente poder avaliar as condições de estabilidade desse tipo de sistema, que é o princípio da exclusão competitiva, que dita que se algumas espécies competem por recurso limitado, todas, exceto uma, serão extintas. Ou seja, existe uma hierarquia competitiva. A gente poderia listar, pegando as espécies, listar qual é o melhor competidor ao pior competidor. Nesse caso, uma espécie é o melhor competidor, mais eficiência na utilização de recursos, deixa mais descendentes e eles sobrevivem com a mesma quantidade de recursos disponíveis às outras espécies. O tamanho populacional do competidor superior vai aumentar e levará as outras à extinção. Ou seja, está aqui a instabilidade, né? Estamos falando de instabilidade. Quando a gente vai observar a coexistência, quando há uma baixa sobreposição na utilização de um recurso, ou seja, se uma espécie que, por exemplo, é uma competidora inferior e ela é generalista, ou seja, ela não só utiliza esse recurso comum com outras espécies, mas outro recurso, ela pode recorrer a esse outro recurso e, portanto, coexistir. Tá? A gente também pode observar a coexistência quando existe uma variação espacial e temporal na disponibilidade de recursos. Agora, vamos analisar a estabilidade utilizando o modelo de competição interespecífica de Lotka-Volterra. Curiosamente, esses dois modelos que a gente vai ver, que cada modelo é para uma espécie, ele assume o crescimento logístico, né? Coisa que a gente não observou no modelo Lotka-Volterra para predação. Né? Não existe um limite. Na ausência de um predador, a presa vai crescer continuamente, infinitamente. Né? E recordando, uma população sozinha, assumindo um recurso finito, irá crescer seguindo um modelo logístico, que é o nosso terceiro princípio de dinâmica de população. Em altas densidades, indivíduos terão menos recurso finito per capita, afetando negativamente a taxa per capita de mudança populacional e atingindo provavelmente um ponto de equilíbrio estável às altas densidades. E aqui a gente tem um modelo logístico na ausência de outra espécie e o competidor. Para avaliar a interação de duas espécies competidoras, temos que incluir, obviamente, um termo de competição interespecífico nos modelos de cada uma dessas espécies. Tá? Aqui a gente tem um modelo logístico para espécie 1 e espécie 2. R1 e R2 são suas taxas de crescimento, K1 e K2 a capacidade de suporte. Tá? E é só inserir um termo no numerador, aqui representado por alfa N2, N2 é espécie 2, e no modelo da espécie 2
beta N1. Ou seja, o alfa e o beta são coeficientes de competição entre específicos, que medem o efeito negativo na taxa de crescimento da espécie 1, por exemplo, ao adicionar indivíduos da espécie 2. E também para a espécie 2. Agora, é interessante a gente observar isso em termos de equivalência, né? Ou seja, alfa e beta eles transformam indivíduos da espécie 2 em espécie 1 e espécie 1 na espécie 2. Por exemplo, numa luta, boxe, sei lá, a gente pega um cara que é peso pesado, tá? E a gente pega um cara que é peso pena. Existe uma equivalência, né? O peso pesado ele representa N tantos indivíduos da espécie pena, ou seja, eu teria que botar 3, por exemplo, indivíduos da espécie pena para eu ter uma equivalência com o indivíduo peso pesado. Então, são termos de equivalência que também medem a força da interação interespecífica. Agora, baseado só nos modelos, a gente vai ver que as dinâmicas vão ser determinadas tanto pela força da interação intra como interespecífica, tá? A competição que a gente está mencionando aqui. Bom, para a gente avaliar as condições de estabilidade do sistema, a gente tem que igualar, ou seja, produzir as os isoclinas, que a gente já viu na aula anterior, que é igualando dn sobre dt igual a zero, e obtendo a isoclina tanto para a espécie 1 como para a espécie 2. Depois de algumas transformações, a gente vai observar que ambas as isoclinas, valores de n1 e valores de n2, são funções negativas da equivalência, ou seja, do coeficiente de competição da espécie 2 sobre a espécie 1 e o tamanho populacional da espécie 2 e o coeficiente de competição interespecífica da espécie 1 sobre a espécie 2 e o tamanho populacional da espécie 1. A gente vai ver aqui, por exemplo, na isoclina da espécie 1, que se esse termo ele for muito baixo, ou seja, se o efeito de N2 for muito baixo sobre N1, N1 vai tender a sua própria capacidade de carga. Igualmente, para a espécie 2. Isso foi uma moto, tá, gente? Não é nada intestinal. Aqui a gente vai ter também, se esse termo que mede a competição, o efeito da competição interespecífica da espécie 1 sobre a espécie 2 for muito baixo, a dinâmica da população de espécie 2 vai ser determinada pela competição interespecífica e a espécie 2 ela vai atender a sua capacidade de carga. Vamos recordar que as isoclinas são conjuntos de valores da espécie 1 e da espécie 2, seus tamanhos populacionais, para que as taxas de crescimento, de mudança populacional das ambas espécies sejam zero. E elas determinam áreas de crescimento e declínio, ponto de equilíbrio global e ponto de equilíbrio instável. Baseado no princípio da competição interespecífica e exclusiva, né, a gente tem 4 resultados possíveis para a competição interespecífica entre duas espécies, que competem por um recurso fixo, não reativo. Esses resultados irão depender das forças da competição interespecífica, ou seja, o efeito dos indivíduos da espécie 1 sobre ela mesma, ou da espécie 2, e interespecífico, ou seja, o efeito negativo de uma espécie sobre a outra. Aí já vai ser um balanço das duas forças de competição. Tá? Bom, vamos construir agora a isoclina da espécie 1. Aí, como a gente já viu, ela é uma função linear negativa. Tá? N1 igual a K1 menos coeficiente de competição interespecífica de N2 da espécie 2 sobre a espécie 1 vezes o tamanho populacional de N2. E a gente vai ter dois interceptos. Okay? Quando N1 é zero, N2, o tamanho populacional de N2, vai ser determinado pela capacidade de carga da espécie 1 sobre o coeficiente de competição interespecífica. E abaixo dessa isoclina, a espécie 1 ela vai aumentar, entendeu? Aumentar. São baixos valores de N1 e de N2. Agora, quando o N2 é zero, aqui,
Quando N2 é zero, N1 vai ser igual à sua capacidade de carga. Então aqui a gente tem uma zona de crescimento populacional para N1 e uma zona de declínio populacional para N1. A mesma coisa para a espécie 2, que é essa linha tracejada. Quando N2 é zero, certo? A gente vai ter um intercepto no eixo da espécie 1, que vai ser a capacidade de carga sobre o coeficiente de competição interespecífica da espécie 1 sobre a espécie 2. E quando N1 é zero, a população da espécie 2 ela vai atender a sua capacidade de carga. Ou seja, abaixo dessa isoclina, a espécie 2 vai aumentar, e acima dessa isoclina, é um conjunto de valores em que a população vai declinar. Agora, vamos ver as duas isoclinas juntas, sendo que a isoclina da espécie 1 está por cima da isoclina da espécie 2. Então, a gente vai ter, para a espécie 1, abaixo dessa sua isoclina, ela vai aumentar de tamanho, com essa reta aqui. Também, nessa região, ela vai aumentar de tamanho. Ela só vai diminuir de tamanho quando os tamanhos populacionais da espécie 1 vão estar por cima da isoclina e ela vai diminuir, certo? Agora, a isoclina da espécie 2, ela tem valores de intercepto inferiores à da isoclina da espécie 1. Abaixo dessa isoclina, a população da espécie 2 vai aumentar, mas acima dessa isoclina, ela vai diminuir e, obviamente, também acima da isoclina de N1, ou seja, ela só tem uma região de aumento, enquanto que a espécie 1 ela tem duas regiões de aumento, que é abaixo da isoclina da espécie 2 e abaixo da sua própria isoclina. Isso significa que o efeito da competição de N1 sobre N2 é forte, ou seja, se a gente aumenta os valores de N1 para cima da isoclina de N2, ela vai continuar aumentando até o ponto que ela vai excluir a espécie 2 e a espécie 1 ela vai tender ao seu ponto de equilíbrio, ou seja, a espécie 1 ela vai excluir a espécie 2 e ela vai ser, então, dita como competidora superior. A mesma a isoclina, a mesma coisa mudando a isoclina, a posição da isoclina. Agora a isoclina da espécie 2 ela está acima da espécie 1, ou seja, a espécie 2 ela vai ter duas regiões de aumento, né? Uma abaixo da isoclina da espécie 1, que também está abaixo da isoclina da espécie 2, e acima da isoclina da espécie 1, porém abaixo da sua própria isoclina. Então ela tem duas áreas de aumento, enquanto que a espécie 1 ela só vai crescer abaixo da sua própria isoclina, que tem os seus coeficientes inferiores aos coeficientes da espécie 2. Isso vai ter o mesmo resultado que o gráfico anterior, só que agora a espécie 2 vai aumentar. Porque se a população, ambas as populações começam aqui e partem para essa região, a espécie 1 ela vai tender a declinar e a espécie 2 vai tender a aumentar de números até a exclusão da espécie 1 e a espécie 2 vai atingir a sua capacidade de carga, sua capacidade, seu equilíbrio estável. Agora, vou mudar a posição das isoclinas e permitir que elas tenham um intercepto entre elas, tá? Que supostamente seria um ponto de equilíbrio, que aqui está representado. Novamente, a linha tracejada é a espécie 2 e a linha contínua é a espécie 1. Notem que aqui agora, a espécie 1, abaixo da isoclina da espécie 1, ela sempre vai aumentar, tá? E acima dela, ela vai diminuir. Aqui, essa retinha aqui, essa seta. Se ela está em cima da sua isoclina, então ela vai diminuir de tamanho populacional. Agora, pegando a espécie 2, a isoclina tracejada, né, a gente vai ver que abaixo dessa isoclina, a espécie 2 ela vai aumentar. Nessa região também ela vai aumentar.
porque ela está abaixo dessa isoclina, mas acima da isoclina ela vai diminuir, certo? Acima dessa isoclina ela vai diminuir, essas duas retas aqui. Isso vai gerar dois vetores opostos, né? Esses outros dois vetores eles estão apontando para um ponto de equilíbrio estável. Ou seja, se ambas as populações elas estão nessa região e alguma perturbação favorece muda a quantidade de indivíduos da espécie 2, ela vai tender ao seu próprio ponto de equilíbrio estável e vai tender a excluir a espécie 1. A mesma coisa para a espécie 1, ou seja, quem tiver inicialmente mais indivíduos vai ter que levar vantagem e vai tender a excluir outra espécie e atingir sua capacidade de carga. Então, essas regiões aqui, elas são chamadas de região de exclusão competitiva, em que uma espécie vai levar vantagem sobre a outra. Tá? Vamos, por exemplo, imaginar dois times de futebol. E eles são equivalentes, tem, ou seja, 11 jogadores de cada lado, mas ao longo do jogo eles está 0 a 0 e um dos times tem 2, 3 jogadores expulsos. Então você tem do outro time mais indivíduos e a probabilidade de vencer é maior. Isso seria um exemplo básico, um exemplo geral em que um time ou uma espécie venceria a partida e seria então interpretada analogamente a uma espécie competidora superior, simplesmente pelos números. Aí a gente pode ver isso através dos interceptos, ou seja, se a capacidade de carga da espécie 2 é maior do que a razão, ou seja, o intercepto da espécie 1 no eixo da espécie 2, que é a capacidade de carga dela mesma sobre o efeito da espécie 2 sobre a espécie 1, e também quando a capacidade de carga da espécie 1 é maior do que a razão entre a capacidade de carga tipo, da espécie 2 com o coeficiente de interação interespecífica da espécie 2 sobre a espécie 1 é menor do que a capacidade de carga. O que significa isso, né? Significa que a competição interespecífica é mais forte que a competição interespecífica. Quem exclui um ou outro vai depender dos valores iniciais de 1 e 2. Quem tiver um maior valor inicial terá maior vantagem competitiva. Né? Então, esse é um resultado possível. A gente tem um ponto de equilíbrio inestável a partir do qual elas se distanciam e uma exclui a outra. Super simples, né? Agora vamos considerar mudar os interceptos da isoclina. Agora a isoclina 1 também é linear, né? É essa linha contínua, e a espécie 2 é a linha tracejada. Nesse esquema, nesse gráfico, nessa combinação de isoclinas, a gente vai ter aqui, para a espécie 1, abaixo ela vai aumentar, e aí acima ela vai diminuir. Tá? Abaixo ela vai aumentar e acima ela vai diminuir. E para a espécie 2 a mesma coisa, abaixo ela vai aumentar e acima ela vai diminuir. Isso vai gerar 4 vetores que vão apontar para um ponto de equilíbrio estável da população. E isso a gente pode verificar pegando os interceptos e interpretando os interceptos. A gente pode pegar a capacidade de carga de uma espécie, como a força seria um proxy, uma aproximação da força da interação interespecífica, e um termo que inclua o coeficiente de competição interespecífica como uma aproximação da força dos processos de competição interespecíficas. Ou seja, nesse caso daqui, a competição interespecífica é menos forte que a competição interespecífica.
né? Simplesmente porque a gente vê os interceptos, ou seja, se K1 é maior do que K2, capacidade de carga da espécie 2, e o coeficiente de competição interespecífica da espécie 2 sobre a espécie 1, e se K2 vai ser maior também do que a capacidade de carga da espécie 1 vezes o coeficiente de interação interespecífica da espécie 2 sobre a espécie 1, isso indica que o processo, a dinâmica, ela tem um forte componente de competição interespecífica. Tá? Isso significa que ambas as espécies elas podem coexistir, mas como uma espécie afeta a outra, ou seja, existe ainda um efeito da competição interespecífica, ambas terão tamanhos populacionais menores de quando elas estariam sozinhas, porque elas estão longe dos seus pontos de equilíbrio. Okay? Então a gente tem 4 resultados possíveis da interação entre duas espécies de competidoras por um recurso finito. A espécie 1 exclui a espécie 2, a espécie 2 exclui a espécie 1, um equilíbrio instável, onde a gente tem uma forte competição interespecífica, e o equilíbrio estável, que é a coexistência das duas espécies, independente dos seus tamanhos iniciais populacionais. Em que é necessário que a competição interespecífica ela seja mais forte a competição interespecífica, ou seja, a dinâmica de cada espécie é mais influenciada pela competição entre os próprios indivíduos da própria espécie do que com indivíduos da outra espécie. Elas irão coexistir, porém, em menores tamanhos populacionais do que na ausência da outra espécie. Então, a mensagem é super básica. Para que exista coexistência, é importante que a espécie, os indivíduos de uma espécie, eles compitam mais entre eles do que com outros indivíduos de outra espécie. Ou seja, tem que haver uma separação na utilização de recursos, certo? Ou uma equivalência menor, sabe? Aquele termo da equação logística com as duas espécies, ou seja, o efeito da competição interespecífica é menor do que da competição interespecífica. Ou seja, aquele componente de competição interespecífica do modelo Lotte-Voltaire tem que ser pequeno, em comparação com a força do processo de competição interespecífica. E isso é super simples, gente. Essa é a mensagem da aula. Agora, vamos ver uma situação curiosa. A gente já falou da competição interespecífica aqui indireta por um recurso finito e as condições para a estabilidade e para a coexistência. Agora, vamos supor que essas duas espécies, por exemplo, de herbívoros, sejam predadas por um predador. Tá? Se ambas as espécies são consumidas por um predador, ele é um generalista. Tá? Ele consome tanto a espécie 1 como a espécie 2. Agora, a gente viu que o predador ele pode ser interpretado como um recurso negativo, né? Porque ele está afetando negativamente as duas espécies de recurso. Ele tem esse potencial. A gente já comentou na aula de cooperação e competição sobre o mutualismo, que é o efeito positivo de uma espécie sobre a outra. Tá? As duas espécies, quando interagem entre elas, elas se beneficiam. Por exemplo, a gente tem espécies maiores de peixe, indivíduos de uma espécie maiores de peixe, e que eles permitam que espécies menores venham e limpem, removam parasitas da sua pele, dentro da boca. O peixe maior podia muito bem engolir o peixe menor, mas ele permite essa limpeza, porque está trazendo benefício para ele. Ou seja, ele estão removendo parasitas do seu corpo. E para a espécie menor, existe, obviamente, o benefício da obtenção de recursos. Então, isso é uma forma de mutualismo. Tá? O benefício de duas espécies, da interação entre elas duas. Ou seja, nessa situação, a gente pode ter uma forma diferente de mutualismo.
quando eu adiciono uma espécie, pelo predador ser generalista, a atenção dele vai ser diluída entre essas duas espécies. Isso diminuiria a força da predação sobre ambas as espécies e elas poderiam se beneficiar, estando presentes com relação ao efeito negativo do predador. Agora, também esse sistema pode gerar competição, pode ser uma forma de competição indireta através do predador. Ou seja, se eu adiciono, vamos imaginar que o predador existe somente com a espécie 2. Tá? Se eu adiciono a espécie 1 e também ou aumento a quantidade da população da espécie 1, isso levaria a um aumento do tamanho populacional de predadores. Isso levaria a uma redução da espécie 2. Então, a espécie 1 afetaria negativamente a espécie 2 através do predador. E isso seria uma forma também de competição interespecífica, mas mediadas por um predador. E isso vocês podem ver depois, podem estudar depois em aulas futuras, ou em livros, ou artigos. Isso é chamado de mutualismo e competição aparente. Tá? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, estou aqui para tirar. Eu espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje foi bem simples. Sabe, a mensagem que eu quero que vocês peguem é as condições para a coexistência de duas espécies competidoras, tá? Para um recurso finito. É isso aí, queridos. Forte abraço. Adeus.